Queridinhos do Descomplica! Vamos agora, nesse módulo, entender um pouco mais sobre um processo denominado sucessão ecológica. Mas guarda isso. A sucessão ecológica, bem como a zonação, são processos de alterações das comunidades ao longo do tempo ou ao longo do espaço. Então, o que a gente vai fazer aqui é analisar as comunidades biológicas. Comunidades biológicas que são interações bióticas, interações de seres vivos que vivem no mesmo local ao mesmo tempo. Então, esse conjunto de seres vivos que interagem no mesmo local ao mesmo tempo, eles respondem a alterações ambientais, climáticas e espaciais, mas eles também respondem ao processo de alteração ao longo do tempo. Também respondem à alteração temporal daquele dado local, daquela dada comunidade. E são esses processos que são abordados nesse módulo, os processos de zonação e os processos de sucessão. Vamos começar pela zonação. O que é a zonação? A zonação é a alteração da comunidade ao longo do espaço. Então, por exemplo, quando a gente voa sobre o Brasil, começa lá no norte, vê a Amazônia, lá pro Nordeste, olha lá, Tacatinga, a Mata Atlântica, a Restinga, o Manguezal. Lá no Centro-Oeste nós vamos encontrar o Cerrado, o Pantanal. Vamos lá pro Rio Grande do Sul, tem os Pampa. Lá um pouquinho mais para Santa Catarina, Paraná, Mata de Araucária. Então essa alteração espacial é um processo chamado zonação. Ora, por que há alteração das comunidades ao longo do espaço? Porque é óbvio que ao longo do espaço variam também o clima, o solo e, consequentemente, as espécies que ali vivem, elas não serão as mesmas dependendo do local em que nós analisemos. E da mesma forma em que a gente pode ter esse macroclima interferindo na comunidade, cara, quando você vai à praia e você observa a comunidade que está dentro da água, fora da água, mais no interior do continente, você já vê uma variação. Uma variação na comunidade que é exercida pelo microclima. Então, a zonação ela pode ser macroscópica dessa forma, mas pode ser microscópica também, até mesmo numa poça d'água, gente. Até mesmo numa poça d'água, a comunidade que estiver mais profundo, ela deve ser diferente daquela comunidade que esteja mais na parte superficial da poça. Então isso também é uma zonação, porque vai ser uma alteração da comunidade ao longo do espaço. Para você entender melhor como se dá o processo de zonação, eu desenhei aqui, olha que desenho bonitinho, um costão rochoso, tá? Um costão rochoso lá no canto da praia que você costuma ir. Você pode observar que ao longo do costão, as espécies elas variam. As espécies que estão mais aqui acima do nível das marés, elas não são as mesmas do que as espécies que estão abaixo do nível das marés. Então, como essa comunidade está variando ao longo do espaço, esse processo é uma zonação, em que a gente encontra, por exemplo, o infralitoral, que é a parte que está abaixo do nível da maré baixa, a parte que está sempre submersa e que é formada por espécies tipicamente aquáticas, e o supralitoral, que está acima do nível da maré alta, que é formado por espécies que sejam tipicamente terrestres. Ué, Oda, mas aqui no meio não tem um meio barro, meio tijolo? Aqui no meio a gente não tem um meia-boca, a gente não tem uma zona de transição? Sim, e essa zona de transição é o chamado mesolitoral, que terá espécies tanto da parte do supra quanto da parte do infralitoral. Ou seja, o mesolitoral é uma zona de transição entre duas comunidades, zona de transição que é denominada ecótono. Os ecótonos, que são as zonas de transição, e isso você vai encontrar também entre a Amazônia e o Cerrado, entre a Amazônia e a Caatinga, entre a Caatinga e o Cerrado. Essas zonas de transição que são os ecótonos são muito interessantes de serem estudadas pela ecologia, uma vez que tem espécies tanto de um lado quanto do outro. Então a riqueza de espécies nos ecótonos, a biodiversidade é alta. As interações como competição, predação, ocorrem de forma muito intensa, porque vai ter espécie pra caramba nesse ecótono.
E por isso os ecótonos, eles acabam sendo muito estudados, uma vez que aqui nos ecótonos a gente vai encontrar essas interações bióticas muitas vezes intensificadas graças a essa elevada biodiversidade. Então, entenderam? Ao longo do espaço, a comunidade varia em função do clima, em função do solo, do microclima, é a zonação. E nessa zonação podemos observar zonas de transição, que são os ecótonos. Vamos entender agora como que as comunidades variam ao longo do tempo, como que se dá o processo de sucessão ecológica.